Nos últimos anos, o mar junto à costa portuguesa tem estado mais agitado e violento, sobretudo devido às alterações climáticas que fazem com que o futuro seja mais incerto e preocupante. Na zona de Ovar, particularmente entre 10 e 14 de fevereiro... A zona habitacional do norte da Praia de Mira está a ser ameaçada pelo avanço das águas do mar. Em altura de marés vivas, são evidentes os estragos causados. As dunas vão desaparecendo e a areia é levada pela corrente marítima. Foi dado o alerta às autoridades competentes. Nós tínhamos que correr para ir apanhar as ondas do mar lá em baixo. E agora está muito perto? Muito perto. Está em cima de nós o mar. Daqui mais ou menos era preciso 5 minutos para chegar ao mar. Que aí existia até aqui um pinhalzito, aqui umas casitas, aqui nesta zona aqui, na altura que eu era criança. É claro que o mar subiu e destruiu com tudo. Tem subido muito nos últimos tempos? Sim, nota-se mesmo isso. Interessa saber o que é geologia. A geologia é a ciência que estuda a Terra. A Terra completa. Porque já ouviram falar em geografia. Não é o mesmo. Estuda a forma, a superfície, as formas da Terra na sua superfície. A geologia estuda a Terra total. Desde a sua origem, como é que ela se formou, quando é que se formou, como é que foi evoluindo, que transformações vai sofrendo, como é que a Terra é constituída por dentro e por fora. A geologia é a ciência que estuda a Terra totalmente. E mais até, hoje em dia, estuda-se como é que a Terra está a transformar-se. Toda a gente sabe disso. Mas hoje em dia é possível dizer como é que ela vai estar daqui a 50 milhões de anos. Onde é que vão estar os continentes, onde é que vão estar os mares, etc. Ora bem, vamos ver um pequeno vídeo, um pequeno PowerPoint, portanto, uma série de imagens, para vermos a maravilha que Deus nos deu com a Terra. Ela submersa na obscuridade, como diz ali, é encantadora. Vamos ver imagens que não são muito vulgares. É a Terra de noite, pelo mundo. Isto é o Polo Norte. E aqui é a Groenlândia, que muitos daqui sabem o que é, porque já lá andaram o bacalhau. E isto, esta prata toda, são as luzes que estão a iluminar Estados Unidos da América, Europa, Japão, etc. E podemos continuar. Agora temos a Europa, a Península Ibérica, a Itália, não é? Estados Unidos lá para trás, seguimos o ouro.
a África, mais apagadinha, mais às escuras. Reparem o contraste entre a Europa, a Índia, o Japão outra vez. A Austrália, bem apagada. Estados Unidos outra vez. Agora uma coisa muito bonita. O entardecer, quer dizer, está a ser noite, são fotografias reais, tiradas de satélites especiais por efeito. Por favor. Está a anoitecer na Europa, as luzes começaram a acender, a Península Ibérica, Portugal está ali. E eu chamo a atenção para vários pormenores. Um deles é aquele pontinho que está ali muito brilhante. Foi aí, aqui é a ilha onde eu nasci. Arquipélago dos Açores. E vou-lhes contar uma coisa muito curiosa. Eu nasci lá há 74 anos. E quando eu lá for agora, ela não está no mesmo sítio. A ilha. Ela deslocou-se para o lado da América, 2,5 metros. Ela move-se, ela está a mover-se. Ela vai como que pousada no fundo do oceano, não é no mar, no fundo do oceano, e está a deslocar-se para ali. Estas outras ilhas estão a deslocar-se para este lado. A partir, reparem nesta linha que vem por aqui abaixo. Esta linha é muito importante. Já veremos depois porquê. Seguinte, por favor. A Terra é um planeta vivo. A Lua é um planeta morto. A Terra é vivo por muitas coisas. Porque tem vida, porque tem água, porque tem atmosfera. Estamos a ver aqui uma imagem espetacular de África, o deserto do Saara e um temporal de areia a invadir as ilhas atlânticas. Reparem a monstruosidade que isso é. Isto só é possível, isto não é possível na Lua. Porquê? Porque na Lua não há atmosfera, não há ar. Se não há atmosfera, se não há ar, não pode haver vento. Mais um sinal de vida na Terra. Seguinte. Já agora, quero chamar a atenção para esta magnífica imagem. Isto é o Mediterrâneo. Isto é o Estreito de Gibraltar. A nossa Península Ibérica. Isto é o Mediterrâneo. Eu posso-vos dizer que o Mediterrâneo, há 7 milhões de anos, é muito ano, esteve seco. Porquê? Porque esta passagem que comunica com o Atlântico fechou. Não vamos agora discutir como é que fechou. Fechou. E então essa água toda evaporou e fez um enorme montão de sal por todo o Mediterrâneo. Isto acontece e tem acontecido sempre ao longo da vida da Terra. Porque o mar não está sempre ao mesmo nível. O mar, devagarinho, devagarinho, não estamos a falar de marés, estamos a falar da sua vida ao longo da história, ele vai subir devagarinho e acaba a subir muitos metros mais do que as pessoas pensam. Mas não é ao longo de uma geração das pessoas, é ao longo de muitos milhões de anos. Já aconteceu aqui. Vamos passar ao seguinte. Hoje em dia, e isto é das imagens mais incómodas normalmente para as pessoas, eu simplifiquei ao máximo. Hoje em dia conhece em grande pormenor como é o fundo do mar, como é o interior da terra, é muitíssimo pormenor. Eu vou resumir. Este risco que vem por aqui é aquela estrutura que eu mostrei há pouco, naquela fotografia real do satélite, no meio do Atlântico. Esta parte aqui é o Oceano Atlântico. E sabe-se que a Terra tem uma espécie de casca. Desculpem a expressão, os geólogos não usam essa. Uma espécie de casca, não é de pele. Que é esta que está aqui marcada a verde. Chamamos de litosfera. É sólida, são rochas. Que tem uma espessura de 6 km,
não é assim tão estreitinha, não é uma pedazinha tão fina. Pode ir algumas vezes até o máximo de 60 km. E em cima dela estão pousados os continentes. Ali tem o quadro do continente africano e deste lado está o continente americano. E, o que é importante, essa casca assenta sobre uma camada, a primeira camada abaixo, a estenosfera, que a gente chama, um palavrão esquisito, não interessa, que está já bastante quente, tão quente que já não é sólida. Tem uma certa fluidez, isto é, consegue mexer-se com uma certa força, uma certa energia, conforme indicam estas setas, pelo calor que vem do interior da Terra. A partir desta fissura, eu vos mostrei na foto do satélite, para um lado, as correntes que empurram esta zona vão para este lado e destas para este lado. Essa razão, porque a minha ilha, que está pousada a alguns ali, está a andar muito devagarinho em direção ao continente americano. Quer dizer, a velocidade com que ela anda é 3 cm por ano. Daí que as tais contas que eu fiz, de 70 anos, quanto é que ela se deslocou. É assim, está medido. Não é invento, está medido. Pronto. Portanto, onde é que eu quero chegar? Que existe esta estrutura com estas placas, são placas, que estão em movimento. Isso vai ter consequências para o que nós vamos aprender a seguir. Tudo isto, todas estas deslocações são lentas. 3 cm por ano. A água sobe 1 milímetro por ano nos oceanos desta hora. Mas há coisas que não são assim. Há delas que são bruscas, imprevisíveis. A mais temida de todas são os terremotos. Ora, vou dar um bocadinho. Se aquelas placas estão a mover-se, por qualquer razão, todos nós já tivemos a experiência de deslocar móveis em casa. E às vezes vamos a deslocar. E há uma perna que prende uma coisa qualquer, ou um que encosta no outro e não consegue continuar a empurrar. Continuamos a fazer força e chama-se um amigo para empurrar mais. E de repente, consegue-se mexer o móvel, mas ele dá um estouro, não é? Não foi como a gente queria, até partiu uma coisa qualquer. Isso acontece aqui também. Quando um perde uma placa na outra, mas o tal fundo, que é como se fosse uma braçadeira colante, continua a puxar. Em baixo. E é um motor fortíssimo. E a certa altura, uma placa rebenta sobre a outra, estoura. E dá-se um terremoto, um sismo, um tremor de terra. O mais conhecido em Portugal é o de 1755. Não foi, diz sempre em Lisboa. Não ocorreu, o tal histórico que eu estou a falar, não ocorreu em Lisboa. Ocorreu a sudoeste do Algarve, a 300 km da costa. Muito longe, hein? 300 km é a hora. É a distância de Porto de Lisboa. Vamos ver as consequências. Na manhã de novembro de 75, passava das 9h30 da manhã, era o dia de Todos os Santos, as igrejas cheias de velas. Toda a gente conhece essa tradição, na altura ainda era mais forte. Um sismo descomunal, porque foi descomunal. 9 graus na escala de Richter é tão forte como aquele que aconteceu no Japão recentemente, ou como o outro que aconteceu na Indonésia há 3 anos, não foi assim. Como é que nós estávamos a 300 km da costa. O tremor, os registros, não havia relógios tão modernos como hoje, uns falam em 5 minutos, outros falam em 6, há quem fale em mais. Mas não interessa. Os tremores têm uma duração de 3 minutos, mais 3 minutos, não é? Não são horas seguidas. Depois há muitos outros pequenitos a seguir, as réplicas. Caíram casas, palácios, incêndios, foi um pandemónio completo. O número de vítimas, eu encontrei ao longo dos tempos números para todos os gostos. 20 mil mortos, até 60 mil mortos e até mais. Eu fico nos 20 mil bem para cima, correram. Num censo, Lisboa, na altura, isso estava censado, cerca de 275 mil habitantes, é muita gente. E os estragos não ficaram só por Lisboa, entraram por Tejo dentro, etc. Passamos ao seguinte: não havia máquinas de filmar, não havia vídeos, não havia nada disso, e os artistas da época fizeram apresentações terríveis, onde se vê Terreiro do Paço, os incêndios,
seguir ao tremor, muito rapidamente, em menos de meia hora, veio o tsunami, que chamam maremoto, quer dizer, ondas, não precisam de ser gigantescas em altura, mas até foram superiores a 20 metros. E no Algarve, que estava mais perto, chegaram a atingir 30 metros de altura. Isso está registado, as capelas que foram danificadas em certos sítios e lambidas pela água, com registro de água. Ou um outro mais colorido, mas não menos dramático, assim, isto é assim, é o resultado catastrófico do terremoto de Lisboa. Se repetisse um sismo dessas características, igual, uma réplica disto, na nossa costa, naquela mesma zona, os estratos não seriam muito diferentes deste que vamos ver agora, que é do sismo do Japão. Conhecem estas imagens, são recentes. Imaginem o Barreiro, imaginem a Costa da Algarvia, imaginem a Costa do Algarve, com aquelas torres todas, com aquele turismo todo, com aquilo tudo. Imaginem o pandemónio que se ia gerar aí. Ou Lisboa, ou na costa, a zona de portos, com os barcos empilhados uns dos outros. Os turbulinos no mar devido às interferências das ondas, etc, etc. As correntes, as ondas assassinas, aqui neste caso do Japão, elas nem são muito espetaculares, mas têm uma energia brutal uma atrás da outra, não há quem espalhe. E aqui entrar numa costa que podia ser a nossa costa vicentina, entre o Algarve e Orla Catarica, resolvia-se aquele problema todo que lá temos. E aqui isto é um desenho a interpretar. Corre ali o sismo, as ondas começam a propagar-se, ao fim de 3 horas já estão no Alasca e por aí fora, e ao fim de 21 horas, nem sequer chega a 24 horas, já estão na costa da América do Sul. É uma energia brutal. Passamos ao tema seguinte. E em Vila Chã seremos seguros? Quer dizer, se ocorre um tal sismo lá embaixo, a gente empurra sempre lá para baixo, vamos ver porque é que a gente vai lá para baixo. E aqui um esquema muito simples, cá está outra vez a espinha dorsal, a tal espinha do Atlântico. Aquela fissura, não é? Está cheia. Estes pontinhos pretos significam sismos registados já com aparelhos científicos. Em Portugal, temos um centro de sismologia fantástico, com um grau superior a 4,5. Não são os grandes, são os grandes graus. É 4,5 para cima. Já começa a ser importado. E, obviamente, ao longo da dorsal atlântica está cheia deles. E depois nos Açores também está cheia deles, é lógico. Todas as ilhas açorianas são vulcânicas. É outro perigo que há, os vulcões. Nós aqui não temos vulcões, temos os Açores, deixamos isso. E depois, há aqui uma linha que estão a ver, que vai passar perto de Gibraltar, e à medida que se aproxima do bico ali de Cabo São Vicente, está cheio de pontos negros. Ali acontecem com grande frequência sismos de grau superior a 4,5. E foi ali, mais ou menos, que rebentou o sismo de 1755. E rebentou um outro mais recentemente, mas só de grau 6,5, que é muito menos do que 9,5 daquela hora. Ora bem, se acontecesse ali um sismo desses, desculpa, primeiro, não temos pontos negros à nossa volta. Portanto, o perigo de que, o risco de que ocorra um sismo desses na nossa zona, foi por isso que eu comecei por dar a ideia, o significado dos riscos. O risco é muito pequeno para a direção. Não vamos, quase certeza absoluta, ter uma ocorrência dessas. Mas, se repete um sismo igual a 1755 aqui, o tsunami, portanto, o maremoto, sim, vai-nos entrar pela porta. E não só em Vila Chã. Toda esta costa algarvia, e toda esta costa vicentina, e todo este litoral. Sofrer. Muito, bem. Agora, digam, amanhã, depois, ninguém pode dizer quanto. Vamos agora tratar de outro assunto. Já falamos dos sismos, já sabemos como estamos. Agora vamos falar da parte mais querida aqui do Vila Chã, que é o avanço do mar.
mar está a avançar. Pronto. Esta fotografia, não conhecem de certeza, nem as pessoas mais idosas, não é Cabo Vila Chá, mas esta fotografia é a ruína de uma capela de Cheira da Ajuda, é de 1904 em Espinho, não está connosco isso, no Espinho. Isto aconteceu em 1904, o Sr. Abel Teixeira teve a oportunidade de fazer a fotografia, é real a fotografia. Isto deve-se a que o mar estava a atacar ferozmente o litoral de Espinho. E, obviamente, que as autoridades, como em todos os sítios, disseram, não pode acontecer isto. Vamos defender a nossa vila, na altura, agora que é a cidade. E o que é que fizeram? Bem, se o mar quer entrar por aqui com as zonas, vamos fazer uma frente, e a frente é uma muralha em frente, um paredão em frente. E fizeram um paredão. E reparem, a capela já lá não está, e cá está o paredão. Já estamos a falar de 1911. E o paredão ficou lá pendurado e o mar avançou na mesma. O mar, que foi muito bem ilustrado no vídeo que o Bruno nos ofereceu antes, é realmente muita força. Não é coisa que a gente ignora. Todos aqui em Vila já o sabem, eu também sei, porque sou soriano. Não é? Mas às vezes, a maneira de o enfrentar não é correta. E vamos ver. Não deu certo, e eles disseram, vamos aos engenheiros, e os engenheiros que vão resolver o problema. E o modelo que se usava e que infelizmente ainda se usa é, se o mar está a comer-nos a areia do litoral, nós vamos arranjar uma maneira de que a areia, quando o mar ataca o litoral, que a areia fique segura. E para isso vamos pôr, em vez de pôr a tal muralha em frente, vamos pôr uma parede perpendicular à costa. Porque a maneira como o transporte de areias funciona nos litorais arenosos é este, na nossa costa, porque os ventos dominantes que arrecam o transporte são do noroeste, é arrancar de norte e levar para sul. E a seguir, se tudo funciona bem, vai vir uma nova recarga de norte ou repor aquela que foi arrancada. Quando tudo vai bem, mas quando não vai, não é assim. Agora, é muito pior ir por esta solução, como vamos ver daqui a pouco. Esta era a solução que se usava na altura, e eles em Espinho assim o fizeram. Desculpem, a qualidade é porque eu tive que aproveitar diapositivos antigos e transformar isto. Mas vê-se bem, isto é a cidade de Espinho, e este foi um espurãozinho que eles colocaram como aquele outro. Aquele que eu mostrei primeiro não era de Espinho, foi aí ao fim. E não deu nada. Continuou a roer tudo. E então os seus engenheiros disseram, ou foram consultar, disseram, isto não está a dar. Não faz mal. Vamos pôr um esporão aqui, até em forma de pinça de caranguejo, a norte, e vai funcionar. E puseram, e realmente começou a aumentar a areia. Não deixava a areia que vinha de norte, ficou divertido. Mas começou a comer com uma força diabólica aqui. Vamos pôr outro aqui, para aguentar a areia aqui. Obras enormes, estão lá, esses esporões estão lá. E assim foi. Só que, o que é que vai acontecer? Já perceberam o mecanismo. Se este criou mal aqui e foi preciso pôr outro, vamos ver o que acontece em Esmoriz. Vamos a Esmoriz e foi preciso, a toda a pressa, passados poucos anos, pôr outro esporão aqui, porque só vou ficar sem Esmoriz. E claro, ao pôr este, começa a comer-se aqui. Foi preciso pôr outro esporão aqui. E assim por diante. Há mais de 7 esporões por baixo. Eu não vou pôr os outros, Porto de Gás, etc. Vou dar um salto mais para baixo, o próximo, que é o furador. Vai para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. O sistema. E aqui está. O último do furador, que também já começa a dar os efeitos negativos. Agora aqui eles põem os porões, porque ali é tudo mata, tudo pinhal, portanto não há casas para defender, ao menos aí está. Portanto, seguinte, por favor. Portanto, parece que a solução, aquela solução é errada. Acho que estava aqui, já se sabe disto. Já se deitaram abaixo muitos furões aqui na parte norte. Este mesmo sistema de defesa foi colocado na Puglia, em
como se chama acima, bem, aqui na nossa costa, já se deitaram abaixo várias, as pedrinhas, tá? Deitaram vários abaixo para reduzir o efeito negativo. Chegamos à nossa terra, com uma magnífica fotografia do Bruno, o nosso mar. Nós todos conhecemos isto, somos habituados, é uma maravilha. E será que ele também está a comer o nosso litoral e vai dar cabo e vai entrar pela porta de dentro? Vamos ver um pouco. Bom, isto às vezes, eu já assisti a estas coisas cá também, não é lá muito tranquilizador, na praia de pesca. E até alguma vez já saltou para o outro lado. Continua, por favor. Outra foto do Bruno. Ora bem, isto sim que é um sinal preocupante. Para os geólogos, para quem estuda estas coisas, estes cortes em escada das dunas são um sinal evidente daquilo que nós chamamos a costa a recuar, o mar a avançar. Mas vamos ver que há diferenças do corte a recuar. O mar está a avançar. E acho que todos conhecem este monumento. Vila Chão também norte, caminho de Mindelo, está lá mais ou menos na partilha, não sei bem. Há aqui um pequeno ribeiro. Sabe o que aquilo é? Vamos ver mais perto. É um pouso. Devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer isto. Eu conheci este pouso com areia até aqui. Já lá fui algumas vezes naquela duna. Portanto, o que é que significa? Que isto foi tudo duna. Duna normal. E ali, podemos ver, é duna, simples. Não há dúvida. Isto, em menos de 10 anos, isto ficou com o pescoço à vista. Vamos ver do outro lado, do norte, para termos a ideia, para situarmos bem, a mesma coisa. A duna e vista de luz. Seguinte. Ora bem, mas vamos a Vila Chão, é disso que estamos a tratar. Todos conhecem estas pedras, no nosso litoral. São rochas boas, né? Isto, em termos de segurança, em termos de confiança, é do bom diabo. Não vou dar nomes específicos. Já tenho discutido com o Bruno, ele chama de minerais, ele chama de migmatites. Estamos de acordo numa coisa, são duríssimas e são resistentes. Muito bem. E mais, o mar está a desgastá-las. E vamos ver mais em pormenor como é que elas fazem. Só o mar sabe fazer estes desgastes. O mar é um carpinteiro, neste caso não é carpinteiro, é um trabalhador da pedra, com muita paciência, milhares de anos atrás, nos dou, vai acabando isto, esta forma. Estes recortes no mar. Seguinte. E quando há um temporal e nos leva às areias, nós ficamos com as nossas rochas. Porque o que nós chamamos de basamento, quer dizer, aquilo que assentam as areias, são rochas nobres, chamemos-lhe assim. São rochas duríssimas. E mais, em grande extensão. E no campo eu posso explicar que elas são contínuas. Não têm buracos por baixo, não têm vazios. Elas têm uma continuidade, e essa continuidade prolonga-se por debaixo das nossas casas. Outro exemplo, o Bruno, perto do sítio onde eu tirei, também reconheceu isto e fez a sua fotografia. A seguir. E para sul, também conhece este sítio, a mesma coisa. Isso vê-se muito bem na maré baixa. Estão as rochas, todas alinhadas. Um momento só, é muito curioso chamar a atenção, se são pormenores que escapam, que além destas rochas serem muito resistentes, não são fáceis de desagregar, têm, por sorte que a natureza nos conferiu, uma orientação. Reparem numa coisa, fazem lembrar os tais esporões. Mas esses esporões não são perpendiculares à costa, são inclinados. E além disso, quando a maré está mais alta, quando está mesmo vazia, são contínuos. Portanto, os pescadores e os pesquisadores de polvo e de bicharada, não sei o que, no verão, vão por ali fora até adiante, porque têm realmente passagem. São formas que, por casualidade, protegem
o nosso litoral do arranque das areias, porque são os contínuos e são abertos. E não quero alongar muito, mas não posso deixar de falar disto. São vários. Está aqui ao lado, é um sítio muito bonito, é um sítio sólido também, não tem problemas nenhum, por acaso não há invasão de torres e de casas, como lá pelos Algarves e Caparigas, etc. Mas reparem, aqui é o Alto Sampaio. E, mais ou menos por aqui, vamos ver em pormenor o que é que lá está. Olha, isto, não há nenhum geólogo, não há nenhum especialista nesta área que não diga isto é um entalhe do mar. É o mar que faz isto, mais ninguém faz isto. Nunca vi um terreno por aí fazer aquilo. Ou visto do outro lado, onde está a minha técnica informática, mais uma colega, para dar um pouco a escala, isto é um entalhe igual ao que se está a fazer em Vila Chão agora. Mas simplesmente há aqui uma coisa curiosa. É que este ponto está 9 metros acima do nível do mar. Isto não há um problema. Isto quer dizer, o nível do mar ou o nível da costa em relação ao mar não é sempre o mesmo. Há 125 mil anos, este ponto estava ao nível do mar. Neste momento, está subindo 9 metros. Portanto, isto é uma realidade. O mar só desce ao ritmo da geologia, milhares de anos, milhões de anos. E as rochas, às vezes, também sobem e outras vezes mergulham no mar. Ao ritmo lento, não ao ritmo dos tremores, nem dos tremores de terra. Isto é para dizer que, quando nós dizemos o mar neste momento está a subir, está sim senhor, depende do ponto do mundo, a 1 milímetro, 2 milímetros, há sítios onde sobe mais, por ano. De momento é assim que leva vários anos, vários séculos e vai continuar assim. Ora bem, para prevenir os desastres, ou seria com essa intenção, fazem-se os chamados POOCs, Plano de Ordenamento da Orla Costeira. Bom, deviam ser para proteger, disciplinar e não deixar fazer polícias urbanísticas no litoral. O nosso está feito, desde 1997, não é dos mais famosos, mas tem algumas coisas que estão corretas. Isto foi a discussão pública, eu andei por lá a discutir essas coisas também, e eles reconhecem, e eu estou de acordo, que na nossa Vila Chão, todos sabem que esta é a Praia de Pesca, se o Presidente de Junta aproveite, lembra-se disto. Plano de pormenor. O POOC previa que se fizesse o plano de pormenor. Está feito? Não. Não. Em 97, 12, 15 anos. Começou alguma coisa. Em termos geológicos não é nada. Não, era razoável fazer o plano de pormenor. É o que quer dizer, este rosto está marcado. Mas, esta zona azul significa uma zona perigosa. Mas não é uma zona dramaticamente perigosa. É uma zona de risco. E é lógico, porque isto é a saída da Ribeira da Gândara, ou da Gândara, se quiser. Portanto, já é uma saída natural. Ao longo de muitos milhões de anos, milhões, não é? A natureza encontrou a saída para o Ribeiro, depois o homem inteligente tapou, pôs lá um canudo e umas coisas, mas a natureza não se esquece. E se houver um tsunami dos tais, isso é da prioridade, não tenho dúvidas. Não quero alarmar, podem continuar a dormir, descansados, mas é realmente uma zona de risco. Vamos ao outro a seguir. Portanto, não parece ter sido uma grande ideia construir aquela casa cor-de-rosa ali, nem foi uma grande ideia construir esta estação elevatória aqui. Mas, sinto quem pode. Bom, ou visto de mais de sul, na descida, todos conhecem esta paisagem, não parece ser um sítio muito adequado, mas está feito. É um risco, há aí um risco de geológico, sem dúvida. Vamos a seguir, vamos ver um pouco mais a norte, um pouco ainda no nosso território. Isto aqui é o Dunas, ainda mesmo o POOC, mas já passando à zona de Mindelo, aqui, Ponta da Garra, ali as coisas estão bem piores. Reparem que a partir praticamente do Dunas, toda essa zona, São Pedro,
todo, está em zona de alto risco. E porquê? Porque, primeiro, o litoral é dunar, é de areias, mas pior que isso é que o fundo, está são sondagens feitas, trincheiras feitas, é conhecido, há publicações sobre tudo isso, eu acompanhei algumas delas, não é das nossas queridas rochas. Não é. São barros de uma laguna antiga que eu, portanto, quando a duna for comida, que vem a seguir os cascais, ou certas coisas, que é muito mais fácil de correr, de avançar, do que as nossas rochas de Vila Chão. Vamos ver a seguir. Portanto, o poço que vimos há pouco está aqui atrás, o que resta de duna não é muito. Reparem, estamos para a nascente à esquerda, portanto, ele tem pouco de mar, tem pouco de trabalho. Se continuar ao mesmo ritmo, a abrir uma porta. A seguir, a zona do bloco do São Pedro é uma delícia. A própria forma, como a gente chama geoformologia, está a dizer que isso é. A seguir, por favor. E com isto acabamos. Mas eu agora estou à vossa disposição. As perguntas que desejarem fazer, se eu puder responder, tenho muito gosto em responder.